O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, restringiu as regras para a abertura de impeachment contra ministros do STF. A decisão provocou uma nova crise entre os poderes, desta vez entre o Supremo e o Congresso. A decisão suspendeu vários artigos da chamada lei do impeachment, entre eles os que definem o quórum mínimo para a abertura de processo e a legitimidade para a apresentação de denúncias. Antes, qualquer pessoa, inclusive parlamentares, poderia pedir o afastamento de ministros do STF. Agora, caberá apenas ao Procurador-Geral da República. A abertura de processo pelo Senado só pode ocorrer com o apoio de 54 dos 81 senadores, 2/3 do total, um número muito mais alto do que os 21 previstos anteriormente. O ministro Gilmar Mendes considerou que a lei de 1950 é incompatível com a Constituição de 88 e que a regra estimulava denúncias e vinganças motivadas por interesses políticos, discordância de votos ou decisões. O magistrado destacou que, ao promover a destituição de ministros, especialmente quando estes adotam posições contrárias aos interesses do governo ou da maioria política, busca-se a remoção do juiz incômodo e o enfraquecimento da própria imparcialidade e independência judicial. A decisão é individual e ainda precisa passar pelo crivo dos demais integrantes do tribunal. Parlamentares da direita já se articulam para reverter a ordem judicial. A oposição anunciou medidas como a votação de propostas para instituir mandatos para ministros do STF, que hoje têm cargos vitalícios, e a criação de uma PEC para mudar a Constituição e garantir a abertura de impeachment contra integrantes do Supremo. O ministro Gilmar Mendes ultrapassa todos os limites, concentrando o poder e rasgando a Constituição. A reação também veio da base do governo. Atribuir a exclusividade de denúncia, nem de denúncia, de provocação do Poder Judiciário ao Procurador-Geral da República, me parece que não é uma decisão que garanta a equidade entre os integrantes dos poderes. Irritado, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, fez um discurso duro em plenário e defendeu o avanço da proposta que restringe decisões individuais de ministros do Supremo. Não é, no mínimo, razoável que uma lei votada em 2 casas legislativas e sancionadas pelo presidente da República seja revista pela decisão de um único ministro do Supremo Tribunal Federal. Ao vivo com o repórter Murilo Fagundes, porque ele traz novidades a respeito desse caso. Me parece que a Advocacia-Geral da União se manifestou sobre essa decisão liminar do ministro Gilmar Mendes. Boa noite para você, Murilo. O que disse a AGU? Porque essas decisões monocráticas, me parece, não são democráticas, não é verdade? Boa noite. Oi, César, boa noite a você, boa noite a todos. Pois é, decisão que acabou de chegar da AGU, posicionamento que acaba de chegar em meio à crise entre os poderes aqui em Brasília. Na prática, César, a AGU pediu que o ministro Gilmar Mendes reconsidere a decisão que muda as regras do impeachment de ministros do STF. O ponto central, como nós vimos na reportagem, é que Gilmar Mendes limitou as denúncias contra os ministros à Procuradoria-Geral da República. E essa decisão causou uma forte reação no Congresso. Agora, a AGU se soma ao movimento dos parlamentares e pede que qualquer cidadão possa apresentar esse tipo de pedido de acusação, como sempre aconteceu. Mas esse movimento, César, é lido como um movimento político. A gente lembra que Jorge Messias, que é quem assina esse documento da AGU, é candidato a uma vaga no Supremo Tribunal Federal e tem tido dificuldades nas articulações no Congresso. Então, é um aceno dele aos congressistas para que eles, então, se posicionem contra essa decisão do ministro Gilmar Mendes. Esse movimento, então, da AGU, apoia que a abertura do impeachment exija 2/3 do Senado e defende também o afastamento do ministro se o processo for aberto. Mas a decisão final sobre tudo isso, César, só vem no plenário virtual na próxima semana. Pelo menos é essa a expectativa. Mas o que fica é esse aceno de Jorge Messias ao Congresso Nacional contra a decisão do ministro Gilmar Mendes. César.
Obrigado pelas informações, Murilo. Uma ótima noite a você. O Murilo tem sempre os bastidores de Brasília e traz sempre essas novidades para a gente. Uma ótima noite a você, a todos da capital federal. Eu, particularmente, sou contra decisões monocráticas, decisões tomadas por apenas um ministro, como foi esse o caso. Até porque nós temos anterioridades de habeas corpus em que ministros deram a liberdade a criminosos que aproveitaram exatamente esse momento para fugir e escapar das penas da lei.